Pessoal, o negócio é o seguinte. Tô gravando esse trechinho depois do vídeo que eu gravei, porque eu esqueci de acrescentar dois detalhes importantíssimos, tá? Tanto você que tem toque, quanto você que quer buscar mais informações a respeito do toque, tá? Bom, primeiro que o toque, assim como a TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada, é também considerado um transtorno de ansiedade. Porque, afinal de contas, o transtorno obsessivo compulsivo e o transtorno de ansiedade generalizada, eles andam assim, ó, de mãos dadas. Tanto é que, vários momentos assim, o portador de toque, ele precisa aliviar, compensar a ansiedade que ele tem, tá? A ansiedade que ele tem causada pelos próprios pensamentos, tá? Uma outra informação muito importante que eu acho que vale a pena trazer aqui para vocês. Independente se vocês seguem ou não seguem a doutrina cristã, a questão do toque religioso pode ser aplicado a várias outras fés, né? Religiões. Então, assim, se você é crente ou não, se você é umbandista, se você é candomblessista, quimbandeiro, independente. Dá para aplicar esse conceito também em outras religiões, tá? Quanto a pensamentos obsessivos, totalmente negativos, invasivos na sua mente, se tratando de uma crença que você tem, tá bom? Então busque informações a respeito de canais. E no canal do Caio Fábio também tem muita informação, tá bom? A respeito de toque religioso, tá? Mas assim, não liguem para os conceitos cristãos, tá? Se você segue uma outra doutrina, outra fé, né? Dá para você aplicar esse conhecimento também, né? Na fé que você tem. Então, assim, saiba que, independente da sua crença, da sua religião, esses pensamentos que você tem são frutos da sua mente disfuncional, tá? Independente se você acha que possa ser o demônio ou o obsessor, que estão implantando pensamentos negativos, intrusivos na sua mente, obsessivos, saiba que a sua mente que é totalmente disfuncional, tá? E, como todas as pessoas têm transtornos mentais, obviamente tá? Sabendo disso, vamos para o vídeo. E aí, pessoal, beleza? Bom, eu espero que sim. Aqui tá tudo bem também, né? Tirando uma gripe chata que eu tô com uma gripe chata, assim, que eu tive que tomar um chá com gengibre, limão e mel pra ajudar a falar aqui sem uma tosse me interromper, né? Ou, enfim. Então, o que acontece? Eu tinha gravado uns vídeos no YouTube aqui, os primeiros vídeos lá no meu canal, né? A respeito de transtornos mentais, as minhas experiências com toque, com epilepsia, com ansiedade. E aí eu tava revisando, eu vi que esses vídeos estavam com uma qualidade terrível, e aí eu decidi regravá-los, né? E postar, né? Então, assim, o que acontece? Esse vídeo aqui é sobre o toque, tá? E aí, será que eu explico o que é o toque? Ou será que eu vou direto para minha experiência? Eu acho que eu vou explicar, dar uma breve explicadinha sobre o que é o toque, tá? Então, gente, o que é o toque? O toque é um transtorno obsessivo compulsivo, né? É um transtorno que ele é composto de pensamentos intrusivos, invasivos, obsessivos e comportamentos compulsivos, tá?
Então, assim, a minha experiência com o toque foi da seguinte forma. Deixa eu começar lá do início. Quando eu era criança, deixa eu ver. A primeira experiência que eu tive, né? O primeiro sinal, eu lembro muito claramente. Como é que foi isso aí? Então, a minha mãe é professora. Minha mãe já era professora quando eu era novinha, já, né? Aí tá. Nessa época eu tava na terceira série. Não sei se é terceiro ano, né? Terceira série, eu digo, do ensino fundamental, tá? Era muito novinha, eu tinha 8 anos. Eu ia fazer 9 anos nessa época. E aí, eu tinha o costume de ir com a minha mãe pra essa escola que eu estudava na escola que minha mãe dava aula, desde a primeira série, tá? E aí, nesse dia específico não foi diferente, né? Eu tinha a rotina, né? Porque geralmente criança e adolescente tem que ter rotina, não é só adulto, né? Geralmente não é só na fase adulta que a gente tem que ter rotina, né? Estabelecer uma rotina diária, enfim. E aí, eu tava me aprontando, acho que era o primeiro dia de escola, eu tava toda animada, toda ansiosa, olha só. Eu acho que foi a cidade que me lascou nesse dia. Que manifestou um sinal do toque. Vai ver. Eu tava colocando o tênis, tudo mais. Aí quando eu fui pisar com... Eu não lembro se foi com o pé direito ou com o pé esquerdo. Não vou lembrar o certo, tá? Eu pisei com o pé e eu reparei... a minha mãe fala que eu sempre fui uma pessoa muito observadora, né? Ela falava, nossa, você é muito observadora. Falava pros outros, a Júlia é observadora. E aí, eu perdi esse hábito depois de um tempo, né? E aí depois eu retomei com esse hábito. Depois de um tempinho. Depois quando eu me tornei professora e tudo mais, né? Inclusive eu até comentei com uma professora umas características de um professor que eu tava querendo criticar mesmo, né? Eu nem citei o nome do professor nem nada, mas, tipo assim, é um cara muito carente, chato. E aí ela só confirmou comigo, professor X? Eu falei, é. Aí ela pegou e falou assim, olha, Júlia, você é observador. Eu falei, pois é, né? Então, aí retomando foco, que às vezes eu desfoco, mas era só pra explicar, né, a observação. Aí eu observei esse detalhe. Eu pisei com uma intensidade com o pé, e aí quando eu fui terminar de amarrar o tênis no outro pé, eu cogitei, né? Eu pensei que eu deveria fazer a mesma coisa com o outro pé. Se era o direito ou esquerdo, eu não vou recordar. Mas foi com o pé assim que foi com o outro, tá? Beleza. Eu não lembro se eu fiquei pensando muito nisso no dia, na época. Mas eu tive uns outros sintomas, né, na fase de criança, né, da infância e tudo mais. E aí eu vou pular para a fase que eu tava entrando na adolescência, tá? Então, na adolescência eu comecei a ter sinais do toque religioso. Aí vocês podem perguntar assim pra mim, o que é toque religioso? O toque religioso, geralmente, ele é composto, tá, por pensamentos intrusivos, invasivos, perturbadores, chatos, ligados a uma crença, ligados a uma fé. Normalmente isso acontece muito com pessoas que são da fé cristã, tá? Da fé protestante. Eu nasci num lar cristão, tudo mais, e comigo não foi diferente, né? Eu comecei a manifestar sinal do toque, né, com 9 anos, né? E aí eu comecei a ter pensamentos ligados à blasfêmia, tá? Então, o que acontece? Eu
tive a questão da blasfêmia, então vinham pensamentos na minha mente assim: Deus é isso, Deus é aquilo, eu não vou falar aqui, né? Mas pensamentos desse tipo. Eu já blasfemei por conta própria, sem vir pensamentos na minha mente, né? Mas isso aí foi uma outra época, eu já era adulta, já, tudo mais, né? Já trabalhava, já era formada, já trabalhava, né? E enfim. E vinham também pensamentos obscenos com a pessoa da minha família. Já adianto que não é meu pai. Só que você pode perguntar assim pra mim, mas essa pessoa, ela era bonita? Ela é bonita? Sabe? Sim, é uma pessoa bonita, mas não, eu não pensava na pessoa de uma maneira obscena, né? Só que vinham pensamentos repetitivos, intrusivos e perturbadores ligados a essa pessoa da minha família. E vocês podem perguntar assim, principalmente vocês que não conhecem muito bem o toque, que vocês, assim, nunca tiveram uma experiência com toque ou com uma pessoa que tem toque. Como isso é possível? Cara, nossa mente é um espaço muito complexo, onde pode surgir diversas coisas, tá? Então, assim, na minha mente, vinham vários pensamentos ligados a blasfêmia, né? Obscenidade, e na vida adulta passou a vir também a questão de vir pensamentos de morte ligados ao meu pai. Então vinham pensamentos do tipo, tomara que meu pai morra, tipo, do nada, sabe? Cara, é difícil explicar, porque assim, só quem passou ou passa por isso vai saber do que eu tô falando, tá? Aliás, se você duvida do que eu tô falando, pode jogar aí no Google toque religioso, ou até mesmo no YouTube, que você vai ver diversos relatos, diversas pessoas cristãs que relatam isso mesmo que eu acabei de falar pra vocês. Sabe, material e entre outras coisas mais, tá? Se você conhece um psicólogo, um psiquiatra, melhor ainda para você falar sobre essa questão, tá? Então, eu tive isso, né, na fase da adolescência e tudo mais. Só que eu não tinha coragem, eu tinha vergonha de falar pros meus pais, né? Não era um medo, mas era uma vergonha. Você imagina, você tem uma família cristã, você vai pegar e comentar algo do tipo, eles vão achar que são demônios, que é o Satanás que tá te perturbando mentalmente, não que é o transtorno obsessivo compulsivo que tá inserido na sua mente, na sua vida desde que você é criança. Então, nessa época da vida, né, a gente pode ter um pouco de maturidade. A maturidade pode surgir, mas, não dessa forma. E aí eu vou adiantar para a fase da maioridade, né? Fase da juventude e tudo mais. Então, eu lembro que eu tava com um amigo meu, tá? A gente tava no computador e eu tava mexendo no computador. A gente trabalhava assim numa empresa de telemarketing e eu tava finalizando, né? Eu tava mexendo no computador, finalizando uma operação. Tava finalizando lá, tudo mais. E aí eu tava, é muito ruim. Porque nessa época eu não tinha só o costume de encostar na parede. Eu tenho até hoje esse costume. Eu tinha o costume de ficar mexendo diversas vezes nas teclas. Entende? Diversas vezes nas teclas. E tinha até uma colega de trabalho que falou assim pra mim: nossa, dá agonia do jeito que você faz as coisas. Até fazia uma cara feia, assim, tipo, nossa, dá agonia. Fez careta, né? Mas dá agonia mesmo, gente. Talvez até alguns de vocês possam estar com agonia do jeito que eu tô me mexendo aqui e tudo mais. É que eu tô em pé também, né? Normalmente eu faço meus vídeos sentados, mas eu decidi fazer assim em pé. Porque, não sei.
Eu quero que esse vídeo atinja uma quantidade tremenda de pessoas. E eu já vou adiantando aqui, por favor, se você tiver condições, você pode divulgar meu conteúdo, se você tiver interesse, para atingir várias pessoas que passam por esse probleminha, tá? Esses pensamentos e tudo mais são coisas de uma mente disfuncional, né? Assim como a ansiedade, assim como a depressão, tá? Não é coisa de uma pessoa maluca, tá? Então, assim, sempre tem que ter conteúdo, desculpa, sobre diversos distúrbios mentais, tá? É que a depressão, a ansiedade é uma coisa tão divulgada, tão conhecida, tão informada, que as pessoas estão, nossa, sabe? A pessoa às vezes passa por uma fase ruim da vida e ela já acha que ela tá com depressão. Sendo que nem é isso, tá? Então, voltando ao foco, que eu já fugi, né? De novo, costume, mas eu tenho que parar com isso. Eu até cogito que possa ser um traço de autismo ou de TDAH, né? Desfocar. Mas assim, voltando, é só para vocês captarem a mensagem, tá? Então, um colega meu comentou assim comigo: tá difícil aí, né? Aí eu falei assim, né? Tipo, meio que disfarçando: não, tá, tô terminando aqui, sabe? Tipo, já acaba, sabe? Aí passa a mão na cabeça, passa no meu cabelo, sabe? Nossa, não, tô acabando já, fica tranquilo. E aí, ele comentou assim comigo: tac! E eu fiquei tipo. Eu fiz essa expressão mesmo. Eu não lembro se eu fiz essa expressão facial ou na mente, né? Porque, né? E aí, quando ele falou toque, não sei, a minha mente, ela meio que. Ela deu um. Como que eu posso dizer? Ah, não vou saber explicar. Mas eu fiquei muito encafifada com essa palavra em específico. Aí eu cogitei assim, eu vou pesquisar sobre esse termo, né? Só que eu não coloquei no Google TOC, que é a sigla do transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC. Eu pesquisei como toque mesmo, de tocar. TOQUE. Aí tá. Joguei lá. Quando eu vi os sinais desse distúrbio mental, pasmem, eu fiquei, assim, ao mesmo tempo, surpresa e aliviada, porque tinha explicação as coisas estranhas que eu fazia e os pensamentos bizarros que surgiam na minha mente. E assim, nessa época, é importante falar que nessa época, antes de eu passar para a parte de psicólogo, de psiquiatra, antes de eu pensar em produzir conteúdos para esse canal aqui, para informar todos vocês. Não só pessoas que têm toque, como pessoas que não têm toque, pessoas que conhecem uma pessoa que tem toque, enfim. Tá. Quando eu descobri, eu fiquei surpresa, obviamente, né? E aliviada também. E aí, eu tava falando sobre... que eu tava falando da pesquisa, né? Então, fiquei chocada e aliviada. E eu tava tendo uns tiques que meu pai começou a perceber em mim. Do tipo... Sacou? Apagar, acender a luz diversas vezes. Abrir e fechar a porta diversas vezes. Eu já tinha alguns tiques desses, mas assim, eles eram bem controlados. Bem, sabe, nada compulsivos.
E é aquela questão também, eu tinha muita vergonha de demonstrar esses comportamentos bizarros, até então sem explicação, pra mim, diante dos meus pais, né? Mesmo minha mãe sendo professora e tudo mais. E meu pai começou a comentar, ó, o que tá acontecendo, né? Você tá com tique? O que tá acontecendo? E aí eu não falava nada. Eu nem sabia direito o que era tique, né? Os tique-tique nervoso, sabe? Tipo, algo do tipo. Um tique-tique nervoso que eu tenho é bruxismo. Fazer isso aqui com o dente. Eu tenho que parar, que acaba com o dente. Se você tem bruxismo, meu, dá um jeito de parar. Ou vai num dentista, num especialista, porque isso vai zoar. Fora que estrala muito a mandíbula e trava, tá? E para destravar, geralmente machuca, viu? Bom, e aí tá. Teve um dia específico que eu tinha que ir pro trabalho. Eu tava tendo muita complicação para poder me arrumar, para poder colocar a calça na perna. Porque eu não conseguia colocar o pé. Não é que eu não conseguia colocar o pé. Eu tentava colocar a calça, mas o meu pé, eu toda hora batia no chão, porque eu tinha o costume de querer colocar sempre o pé no chão. E aí não tem como você colocar uma calça sempre colocando o pé no chão. Você tem que, né, erguer os pés para poder se vestir. E nesse dia eu não tava conseguindo de jeito nenhum. E aí meu pai já tinha percebido alguns comportamentos bizarros, né, tiques e tudo mais. E aí eu comentei com meu pai, né, pai, eu não tô conseguindo me trocar. Olha o nível que eu cheguei. E aí eu comecei a chorar. Aí ele viu que tava sério. Aí ele perguntou por quê. Eu falei, olha, pai, eu acho que eu tenho toque. Né? Ele falou, ó, calma, eu vou te ajudar, que eu não sei o quê. Aí nesse dia eu lembro que até o meu supervisor, né, meu chefe ligou pra minha casa perguntando, oh, cadê a Júlia, né? Aí meu pai atendeu, tudo mais, explicou, né, que não ia dar pra eu ir no dia e tal, que ia no médico. Eu nem lembro se eu entreguei atestado, acho que eu entreguei atestado porque eu tinha ido no psiquiatra. Aí tá. Aí nesse dia específico nós fomos ao psiquiatra, certo? Por causa de falar errado, né? Eu detesto errar na pronúncia. Eu tenho, nossa, uma compulsão assim com pronúncia, né? Porque português é minha língua original, né? Que todo brasileiro nasce aprendendo português, pelo menos os típicos, né? Os da Tureba. Ok. Aí tá. Eu fui pro psiquiatra. Aí aconteceu o seguinte. Ele foi perguntando, fazendo algumas perguntas. O nariz tá querendo entupir. É gripe. Nem liga. Tô tossindo, mas tô tentando manter o foco, falar. E, né, enfim. Vamos que vamos. Fui no psiquiatra, o psiquiatra conversou comigo e tudo mais. Fez umas, acho que uma ou duas perguntas. Eu falei pra ele e tudo mais. Passou um remédio chamado respira, chamado clomipramina, o nome do remédio. Respirar. Esse remédio aí, a princípio ele deu resultado, né? Só que eu, como uma adolescente, né, sem responsabilidade, sem disciplina, né, resolvi cortar os remédios e tentar resolver o toque psicologicamente. Deu certo? Não. Obviamente não deu certo, porque eu tô com toque até hoje. Não como antes, né? Não sei se tá
melhor ou pior. Mas tô com toque, né? Mas assim, o importante é que eu consegui realizar algumas coisas na minha vida, eu consegui me formar, consegui trabalhar, né, em escola como professora, tô realizando uma outra formação agora, né, que eu tô quase terminando, né, faltam alguns dias só e eu já me especializo já pego meu diploma e já vou partir para outra, né, que eu penso em cursar uma área voltada à educação e à psicologia também, né. Eu acho que vai ser muito bom para as pessoas que têm dificuldade de aprendizagem e tudo mais. Então, voltando ao foco, ó, tá vendo? Eu desfoco, eu tenho que parar com isso. Vamos lá. Voltando ao foco. Cortei os remédios, eu não tomei mais, tudo mais. Foi uma grande irresponsabilidade, não indico vocês fazerem isso, tá? Não façam isso. Principalmente se você tem um transtorno de humor, né? Que é o caso do transtorno bipolar e do transtorno de depressão. Depressão. Tá difícil. Capaz de ter que tomar outro chá de gengibre com mel e limão. Mas vamos lá, vamos recapitular que já tem 23 minutos e eu tô falando sem parar. Tentar terminar no máximo em 30 minutos, tá? Vou ver se eu consigo até lá. Interrompi os remédios e fui seguir a vida. Minha vida continuou, né, com sintomas do toque. Aí eu passei numa psicóloga, né, que falou lá que eu tava com tédio e tudo mais. Eu falei que eu tinha toque. Só que eu tava passando por um momento na minha vida que eu não lembro se eu não tava conseguindo dormir direito ou se eu tava com sintomas depressivos, assim, ou algo do tipo. Que eu não tinha prazer em fazer as coisas e sempre me dava uma espécie de taquicardia, sabe? Dá uma sensação de pânico. E eu até cogitei que eu tava com ansiedade, mas eu acho que eu tava com uma síndrome do pânico, só que ligada pro espiritual. Tanto é que eu fui pra igreja depois. Parou, nunca mais tive. Na época que eu era cristã, hoje eu não sou mais cristã, tá? Na época que buscava mais um Deus cristão e tudo mais. Tá. E aí eu lembro que eu fui num outro psiquiatra também, né? Fui revelar. Revelar, né? Fui mencionar, essa palavra certa, mencionar sobre esses sintomas, né? Que eu não sei exatamente o que eu tive até hoje, eu acho que foi uma síndrome do pânico espiritual. Eu nunca mais tive mesmo. E, tipo, síndrome do pânico é um negócio bem punk, né? Bem chato. Eu nem quero mais passar por isso. Síndrome do pânico e depressão severa. Terrível, terrível. Tá. Aí eu tomei uns remédios que eles não deixavam eu dormir. E aí eu acabei dormindo com meu pai, porque eu não consegui dormir sozinha. Eu achava que dormindo com meu pai eu conseguiria dormir, né? Eu não sei explicar muito bem isso daí, né? É porque a gente sempre acha conforto, consolo na nossa mãe e no nosso pai. Como eu morava com meu pai nessa época, né? Meus pais já eram separados e tudo mais. Eles se separaram na fase da minha adolescência, mas eu optei por ficar com meu pai. Motivo de proximidade, né? E foi uma opção minha, tá? Ninguém me obrigou a nada, foi uma opção minha, tá? É que foge dos padrões, né? Então, vai voltando ao foco. E aí eu não conseguia dormir nem com meu pai. E aquilo me dava, nossa, meio que uma sensação de pânico, sabe? Bom, eu fui no psiquiatra. Bom, eu acho que eu fui no psiquiatra de novo relatar alguma coisa, né? Eu não sei se eu falei que os remédios não estavam dando certo ou se eu parei com conta própria. Eu não sei se eu falei que eu estava com síndrome do pânico. O meu erro foi ter falado que eu tava com ansiedade, sendo que ele passou o remédio pra ansiedade, mas eu acho que não é necessariamente uma ansiedade. Não sei dizer ao certo, gente. Não sei, porque foi um curto período de tempo.
Foram, no máximo, estourando, 3 meses e meio que eu tive isso daí. Mas foi uma fase muito chata, muito zoada mesmo, muito estranha na minha vida. Eu tava na faculdade ainda e tudo mais, sabe? E aí, ele passou os remédios, não consegui dormir e tal. Eu não lembro se eu comentei com ele sobre ansiedade ou síndrome do pânico. Eu não lembro ao certo, não lembro qual o remédio que ele passou. Eu acho que foi. Qual foi? Acho que eu falei sobre ansiedade. Enfim, me curei espiritualmente, né, na igreja até então. Porque foi um negócio mais espiritual mesmo. Diferentemente do toque. Que é um negócio mais mental. Aí, tá. Eu tô falando isso no meu caso, tá? Não tô falando que síndrome do pânico é espiritual, não. Mas no meu caso foi. Agora o toque é psicológico mesmo. No meu caso é mental. Pra eu não ter me livrado dele até hoje. Tem alguns sintomas, né? Mesmo tomando remédio. E a ansiedade é um deles. Bom, voltando ao foco. Eu tenho que parar com isso. Eu tô desfocando direto, desfocando direto, desfocando direto. Eu fiquei um tempo sem tomar remédio. E aí, depois de um tempo, eu entrei num relacionamento com uma pessoa muito abusiva, muito tóxica, narcisista, né? Que só lascou minha saúde mental, cara. Só lascou minha saúde mental. A pessoa ferrou com a minha saúde mental. Entendeu? A minha saúde mental não era das melhores, mas também não era das piores. Só que quando eu me envolvi com essa pessoa que era caótica, pensa num ser caótico, não necessariamente um homem, uma mulher caótica também. Eu sou heterossexual, mas assim, muitas pessoas podem pensar, a maioria dos homens são caóticos, mas tem muita mulher que é caótica, viu? Vixe, tem muita mulher caótica, muito. E aí eu me envolvi com uma pessoa desse tipo, uma pessoa. Eu vivi um relacionamento com uma pessoa dessa. E aí eu comecei a ter muitos pensamentos suicidas, ideação suicida. Entende? Eu devia falar de tirar minha própria vida, mas eu vou falar assim mesmo, não tô nem aí. E assim, depois, estudando um pouco mais de psicologia e tudo mais, que eu estudo por conta própria, psicanálise, psicologia, ainda que por vídeos, eu descobri que rolou um negócio chamado troca energética com a gente. Troca energética, onde a energia tóxica, obviamente do narcisista, passa na pessoa, e a energia que a pessoa tem, boa, passa pro narcisista. Aí rolou isso comigo. Ok, depois eu terminei com essa pessoa e minha vida foi pra frente, tanto é que, né, eu consegui um emprego como professora logo quando eu me formei na faculdade. Assim que eu me formei, eu fui dar aula, tá? E aí, nesse período, eu passei a fazer tratamento terapêutico com o pessoal do SUS. Era terapia grupal, assim, sabe? Um grupo. Eu só tinha mulheres lá. E eu era mais nova, tá? E a mulherada não parava de falar problemas da vida e tudo mais. Eu vou confessar pra vocês que eu mal falava, entendeu? Tinha uma moça lá, uma mulher lá, bem mais velha do que eu, tipo... Meu, se eu for tentar chutar a idade que ela tinha no mínimo 50 anos. E ela diversas vezes relatava as experiências que ela tinha com esquizofrenia, porque ela tinha esquizofrenia e tudo mais, com as decepções da vida, né? E, enfim. Só que, assim, não foi uma experiência muito legal que eu tive. Assim, eu agradeço, né? A oportunidade que eu tive no SUS, a terapia, o serviço que eles disponibilizam gratuitamente no SUS, mas não é um dos melhores. Eu confesso que a terapia privada, particular, é melhor. Talvez não surja tanto resultado,
mas vai ser melhor para você tanto se observar, né, como entender melhor o seu comportamento e também o seu distúrbio mental, né? O especialista vai te dando dicas de como que você pode tratar esse distúrbio mental, né? E como você pode se acostumar com ele, né? Porque, assim, no meu caso, eu acho que o toque, ele não tem cura, mas ele pode ser tratado, né? Que nem eu tenho epilepsia, eu não sei se a epilepsia tem cura, mas, assim, até então eu não posso inventar de parar de tomar remédio, senão eu não posso condicionar. Mas todo dia eu tomo remédio, inclusive eu já tomei já antes de inventar de gravar o vídeo. E sigo o tratamento. Né? A epilepsia, no meu caso, já é um fator hereditário. O toque não é. Enfim, tem coisa que não dá pra entender. Aí eu fui inventar de fazer terapia particular, privada. Foi bom, certo? Até certo ponto, né? Foi bom eu ter feito terapia particular, mas eu sinto que não foi tão eficaz. Até porque este ano eu passei numa consulta com uma neurologista para pegar o remédio que eu tomo, que eu já vou falar para vocês, tá? A questão dos remédios, os outros remédios que eu passei a tomar, tá? Que um deles foi o fluoxetina, que não surgiu tanto efeito na minha vida. E o sertralina também, tá? Sertralina. Bom, e essa neurologista pegou e comentou assim: ó, terapia não funciona muito bem em caso de toque. Ela não é útil em caso de toque. Aí eu já tinha ouvido falar da terapia cognitiva comportamental, né, que é a TCC. E ela falou, nem essa. É mais em caso de depressão. Funciona o remédio, tá? Meu nariz tá entupindo, não reparem nisso, tá? Se eu tossir uma vez ou outra, não reparem, tá? Se atentem no que eu estou falando, que eu estou abordando neste vídeo, tá? Acho que vai ser extremamente útil para vocês, principalmente vocês que estão suspeitando desse distúrbio na vida de vocês, tá? Foquem nas informações neste vídeo, tá bom? E de outros vídeos que eu abordei sobre o toque também. Bom, tá. Aí, os outros remédios, eu passei concluindo, eu passei nessa consulta, peguei o remédio, tô com o remédio, tem que pegar mais depois, daqui, nesse mês ou no próximo mês. Os remédios que eu já tomei, né, que eu já passei em psiquiatra pra tomar, foram sertralina e fluoxetina. Bom, o sertralina, ele não funcionou, obviamente, né? Não teve eficácia mesmo. Mas não teve muito efeito colateral também, sabe? Mal-estar, insônia, ânsia de vômito, né? Tudo mais. O fluoxetina é a mesma coisa, tá? E o fluoxetina eu tomei uma época que eu tava tomando. Eu não vou lembrar o nome do remédio, é um antipsicótico que eu tava tomando. Esse antipsicótico, ele não é muito bom, tá? Eu tomei e não achei legal. Assim, eu não achei. Não é que eu não gostei dele. Eu não vi efeito sobre o toque, mas eu vi efeito sobre outras coisas na vida. Principalmente aqui e no corpo, que eu vi que ele dá um mal. Eu fui pesquisar, né? No Google a respeito desse remédio. E ele dá um mal na pessoa. Mal de Parkinson, né? Que eu tive um problema no pé. Uns dias que eu passei a tomar ele. Então. Aí eu tomei também. Eu tenho até relato meu aqui sobre. Eu tomei 3 outros remédios que lascaram comigo, causaram crises convulsivas em mim. O lítio, né? Que é o estabilizador de humor, que, meu. Até minha psicóloga, quando ela ficou sabendo que eu tava tomando lítio, que eu tomei lítio, ela comentou assim comigo, não,
Nossa, nem vejo você tomando lítio. Por que que seu psiquiatra recomendou lítio pra você tomar? E eu? Sério, o lítio é um comprimido desse tamanho aqui, assim, ó. Assim. Uma largura assim, ó. Só que ele é muito pesado. E, tipo assim, é pra casos de instabilidade de humor mesmo, sabe? É mais pro pessoal que é bipolar, borderline, não se encaixa no meu caso. Eu tenho irritabilidade, mas não chega a ser uma instabilidade de humor, tá? Eu não tenho mania, hipomania, eu não sofro com essas coisas. Assim, eu tenho manias do toque, né? Mas são manias típicas, né? Mas nada voltada à mania de organização, limpeza, que é uma coisa que eu devia ter falado no começo do vídeo que eu não tenho. Mania de organização e mania de limpeza, eu não tenho mesmo. Então, aí tá. Tomei o lítio, me causou crise convulsiva, e tomei o prometazina junto do lítio também. Juntamente com o remédio que eu tomo pra epilepsia. Não os 3 juntos, combinados, né? Mas os 2 seguidos. E aí só à noite que eu fui tomar o Gardenal pra epilepsia. Que eu tomo Gardenal pra epilepsia. A princípio, no primeiro dia, não deu nada. Eu tava até feliz, eu tinha saído com meu pai. Eu comentei, nossa pai, eu tô feliz que esses remédios não causaram nenhuma crise epiléptica em mim, né? E ele falou, que legal, que bom, né? Só que no segundo dia, assim, meu pai recomendou, foi a melhor coisa que ele fez, tomar no fim de semana, porque se desse alguma coisa ruim, alguma convulsão eu teria no fim de semana, né? Que eu não trabalho no fim de semana, não trabalhava nessa época no fim de semana. O bom de ser professor é isso, que raramente você trabalha no fim de semana, só pra repor uma aula ou outra. Isso de fato acontece. Aí tá. Aí no segundo dia eu tive 2 crises convulsivas, tá? Uma eu tive na cama, que eu tava lendo, tava no PC, tive na cama, sentada lá, lendo, pá, deitei e comecei a ter uma crise. Aí eu tive outra, né? Assim que eu acordei da crise, né? Porque você desmaia, você apaga. E aí eu tava tentando dormir, né, no sofá. E aí eu não tava conseguindo. E aí, meu, muitas vezes que você não consegue dormir, você vai buscar alguma coisa pra fazer. Eu, na época, eu tava fumando, né? Bastante. Eu tô cortando cigarro, né, por causa de um quadro asmático que eu tô desenvolvendo, infelizmente. Mas já tinha já antes, mas assim, tá desenvolvendo cada vez mais, parece. E aí, eu resolvi sair pro quintal nesse dia, né, que funcionei pra fumar um cigarro. Eu decidi sair pra fumar um cigarro. E aí meu pai tinha comentado antes, né, de eu fumar, ó, não levanta, né, fica aí. Aí eu tive uma outra crise convulsiva fumando no quintal. Meu pai falou pra mim no outro dia que ele me pegou caída no chão, no quintal, e o cigarro lá do outro lado. Olha só, né? Mas bem que eu fui avisada. Quem avisa amigo é, realmente. Bom, tá. Eu tive essas crises, aí eu tive. Acho que. Foi um outro remédio que eu tomei, que é o biperideno. Que esse vídeo, pum, do YouTube, né? Não viralizou a ponto de ter 100 mil visualizações. Mas ele teve muito engajamento, né? Algumas pessoas até comentaram, nossa, perder pra Parkinson, tô com medo de tomar, porque eu tenho crises também e tal. E sim, foi um remédio que eu tomei também que me causou crise convulsiva, né? Infelizmente me causou crises. E atualmente eu estou tomando o Revoc, tá? Especula-se aí pela internet, né, que é o melhor remédio pro toque. Se ele é ou se não é o melhor remédio pro toque, eu não sei. Só que assim, eu tive resultados com ele.
né? Desde quando eu passei a tomar até hoje. Eu passei a tomar esse remédio depois de uma época aí que eu tava tendo muita complicação na escola que eu tava dando aula, uma das escolas que eu tava dando aula, e a minha saúde mental e física estavam indo pro brejo, pro lixo mesmo. E aí me foi receitado esse remédio, né? O psiquiatra lá comentando esse remédio. E assim, o primeiro sinal claro que eu tive foi que ele cortou minha irritabilidade. Ele corta a irritabilidade, tá? Ele é um antidepressivo e ele serve tanto pra, óbvio, depressão, como toque, depressão, toque e transtorno bipolar também, se eu não me engano, tá? E acredito que eu esqueci de comentar, depressão, toque, transtorno bipolar e ansiedade, tá? Porque o toque tem que baixar a ansiedade, eliminar a ansiedade, nem que sejam aos poucos, porque senão a pessoa, né, fica toda perturbada. Bom, pessoal, eu acho que eu não tenho mais o que falar. Eu acho que esse vídeo tá o suficiente. Provavelmente é um dos ou o vídeo mais longo que eu produzi, né, que eu vou fornecer aqui para este canal. E eu peço para vocês que possam engajar bastante neste vídeo, que se vocês possam realmente me ajudar, dando like, comentando, né, se inscrevendo também. Então, assim, eu estou fornecendo um detalhe a mais sobre a minha saúde mental, além dos outros vídeos com vocês, então eu peço que vocês comentem e façam o mínimo por mim também, né? Não é pedir muito, né? Acredito que não. Então, acho que é basicamente isso. Se eu tenho alguma coisa a acrescentar, acredito que não. Ah, sim. Tem um detalhe interessante. Que acho que dois, né? Dois, especificamente. Eu estou escrevendo, produzindo um livro a respeito das minhas experiências com o toque, tá? Não pensei em título de livro, nem nada. Se alguém escreve aí, se alguém curte escrever também, assim como eu, se quiser me dar uma dica, um conselho, né? Comenta aí ou me chama lá no Instagram. Deixar o Instagram na descrição do vídeo, tá? Ou talvez no final desse vídeo aqui. E é basicamente isso, né? E tá. Eu penso em cursar psicologia futuramente, talvez me especializar no transtorno obsessivo compulsivo. Tá, pessoal? É isso. Então, engajem bastante nesse vídeo, tá? Fiquem bem, se cuidem, tá? Cuidem da cabecinha de vocês, cuidem do emocional de vocês, tá? E é isso. Curtiram o cenário? Esse cenário aqui é novo. Eu dei uma mudada aqui, né? É que eu tô num outro quarto também, que o quarto que eu estava, que eu gravei alguns vídeos, ele tá tudo mofado, então, né, não dá pra ficar no quarto tudo mofado com quadro de asma, tá? Então é isso, pessoal. Engajem, tá? Se puderem. E sim, compartilhem esse vídeo com pessoas que vocês conheçam, tá? Ou uma pessoa que você conhece. Você desconfia que tem toque. Então, até uma pessoa que você conhece tem toque. Beijão.